Todo mundo entendeu o Asta errado. Sério, toda thread no Twitter, todo vídeo no YouTube, toda análise de anime fala a mesma coisa sobre ele. O Asta venceu apesar de não ter magia. O Asta provou que esforço supera talento. O Asta é a prova de que vontade vence tudo. Tudo análise de quem assistiu o anime no 2x e quer postar uma reflexão fofinha pra ganhar like. A verdade é mais incômoda e muito mais interessante do que isso. O Asta não venceu apesar de não ter magia. Ele venceu porque não tinha magia. E enquanto você não entender essa inversão, vai continuar tentando ser como o Asta do jeito errado, treinando muito, sofrendo muito e no fim do ano vai estar exatamente no mesmo lugar. Esse vídeo vai fazer duas coisas. Primeiro, vai te mostrar que o Asta é a fusão mais perfeita entre dois filósofos que viveram com séculos de diferença, os estoicos da Roma Antiga e Friedrich Nietzsche do século XIX. Segundo, vai te explicar porque isso muda completamente a forma como você encara as cartas que a vida te deu. Para quem nunca assistiu Black Clover, eu vou ser bem rápido. É um anime sobre um mundo onde literalmente todo mundo nasce com magia. Magia ali não é dom raro, é como respirar. Você nasce, ganha um livro mágico chamado Grimório aos 15 anos e a partir dali a sua função na sociedade está definida pela sua magia. Magos fortes viram nobres, ricos, importantes. Magos fracos viram serviçais ou camponeses e quem não tem magia não tem nem lugar. O Asta é o cara que nasceu sem magia. Zero. Nada. Num mundo onde isso é equivalente a nascer sem pulmão. Foi abandonado numa igreja quando ainda era um bebê. Cresceu pobre num vilarejo no fim do mundo. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, decidiu que ia ser o Rei Mago. O cargo mais alto do reino. A coisa mais ridícula que ele poderia querer. Agora pensa nessa figura por um segundo. Não como personagem de anime, como conceito. Um cara que recebeu a pior carta possível na loteria existencial e que olhou para essa carta e disse, beleza, vamos com ela. Isso é exatamente o que Epiteto, 2000 anos atrás, ensinava. Epiteto era escravo no Império Romano, não tinha direito a nada, era propriedade de outro homem. Levou tanta surra que ficou manco para a vida toda. E no meio disso, virou um dos filósofos mais importantes da história. Ensinava aos romanos ricos uma coisa simples. Existem coisas que dependem de você e coisas que não dependem. Foca nas que dependem e o resto larga. E Friedrich Nietzsche, então, no século XIX, doente, ignorado, solitário, sem mulher, sem amigos, com dor de cabeça crônica que não deixava ele escrever mais que 2 horas por dia, formulou o conceito que ele considerava o mais importante de toda a filosofia ocidental. Amor fati, amor ao destino, não resignação, não aceitação, só amor. Querer que tenha sido exatamente assim, não trocar nada, nem a pior coisa que poderia acontecer. Pega esses dois, junta, encaixa num corpo de adolescente baixinho gritando que vai ser o Rei Mago, pronto, você acabou de descrever o Asta. E é essa fusão que ninguém entende. E agora vem a parte chata. Olha como você lida com as suas cartas. Você reclama da sua família, reclama do dinheiro que seus pais não te deram, reclama do bairro onde cresceu, reclama da escola pública que te ferrou, reclama do corpo, do rosto, do cabelo, da altura, reclama do chefe, reclama do salário, reclama do trânsito que você pega todo dia há 5 anos, no mesmo horário sem ter mudado nada. E o tempo todo, durante todas essas reclamações, você se sente uma vítima legítima, porque você foi mesmo prejudicado, porque a sua infância foi mesmo difícil, porque o sistema é mesmo injusto. E nada disso é mentira, mas pensa comigo, o Asta literalmente não tinha magia num mundo onde magia é tudo. Ele tinha mais motivos para reclamar que você tem em 3 vidas somadas. E ele nunca, em nenhum episódio, em nenhum momento do anime, gastou 30 segundos reclamando. Claro, teve a cena onde ele literalmente perde o movimento dos braços. Mas pô, o cara deve ter ficado abalado por quê? Umas 2 horas? E mesmo assim, ele ainda diz que vai ser o Rei Mago usando suas pernas. E tudo isso não porque ele é ingênuo, não porque ele não percebia, ele percebia melhor que ninguém, mas ele entendia uma coisa que você não entendeu ainda. Uma analogia para ficar mais fácil, você joga poker com a mão que veio, não com a que devia ter vindo. Reclamar das cartas é o mesmo que rasgar a mão. E enquanto você gasta as suas 24 horas diárias dividindo a atenção entre Netflix, Instagram, reclamações no grupo do WhatsApp e ressentimentos contra o seu passado, o Asta fictício, num anime que você poderia estar fazendo a maratona ao invés desse vídeo, faz
faz 1000 flexões por dia, não porque ele gosta, não porque ele tá motivado, porque é a única coisa que depende dele. E presta atenção nisso daqui. Talvez você esteja tão obcecado em consertar as cartas que recebeu que esqueceu de jogar a sua mão. Eu sei que foi muita analogia de poker, mas você entendeu. E enquanto você não joga, a sua vida fica parada num lugar pior que o do Asta. Pelo menos ele não tinha magia. Você tem todas as suas magias intactas, só não tá usando nenhuma. Então vamos por partes, porque tem 3 camadas aqui que precisam ser entendidas separadas antes de virar um pacote só. A primeira, a dicotomia, o que depende de você. Epiteto resumiu a filosofia inteira dele em uma frase só: existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. Ele dizia que quase todo o sofrimento humano vem de uma confusão básica. A gente passa a vida tentando controlar o que não depende e abandonando o que depende. O que não depende de você? O passado, a opinião dos outros sobre você, as ações dos outros, o corpo com que você nasceu, a família em que você nasceu, o resultado de praticamente qualquer coisa que você faz, porque o resultado depende sempre de variáveis externas. Agora, o que depende de você? Seus pensamentos, suas escolhas, seu esforço, como você reage ao que acontece, e só. É uma lista curta, eu sei, mas é a única coisa sobre a qual você tem soberania real. Agora, de novo, olha pro Asta. Quando ele descobre no exame de esquadrão que ninguém quer ele, quando os outros capitães passam um por um sem oferecer uma vaga, com nojo, com indiferença, o que ele faz? Ele não tenta convencer ninguém, não fica magoado, não posta indireta no grupo, ele continua de pé, no meio daquele constrangimento público, com a determinação intacta. Aí, o Yami, o capitão dos Touros Negros, decide testar ele, solta o próprio poder mágico em cima do Asta. Ele mostra a diferença abissal entre os dois, e basicamente joga na cara do Asta o quanto ele é pequeno para sonhar com o que tá sonhando. E o Asta, com aquele poder bruto descendo em cima dele, não recua 1 milímetro, continua dizendo que vai ser o Rei Mago. Então o Yami sorri e recruta ele. Repara no detalhe, o Asta não tentou controlar nem a opinião dos capitães, nem o poder do Yami, nem o resultado do exame. Ele controlou só a única variável que dependia dele, manter a postura quando o mundo inteiro estava dizendo que ele não pertencia àquele lugar. E o resultado, ele foi aceito. O resultado, ser aceito, dependia dos outros, e ele tratou o resultado como resultado, não como objetivo. A maioria das pessoas faz o oposto, trata o resultado como objetivo e o esforço como obrigação irritante que vem junto. Aí, quando o resultado não vem, abandona o esforço também. O Asta nunca confundiu as duas coisas. O esforço era o objetivo, o resultado era a consequência. E essa inversão é 90% do estoicismo aplicado. Agora, a segunda camada, o amor fati, amar a carta que veio. Aqui entra Nietzsche, e aqui é onde o vídeo fica perigoso para você, então presta atenção. Nietzsche dizia que existe uma diferença gigantesca entre 3 posturas diante do destino. A primeira é a resistência, achar que devia ter sido diferente. Essa é a postura do fraco, do ressentido, do cara que envenena todas as suas relações reclamando do passado. A segunda é a aceitação, é o fazer o que foi o que foi, sigo em frente. Parece melhor, mas Nietzsche dizia que isso ainda é uma derrota disfarçada de maturidade. É o cara que se conforma com tudo. A terceira postura, a única que ele considerava digna, é o amor fati. Não é aceitar o destino, é amá-lo, é querer que tenha sido exatamente assim. É olhar para cada cicatriz que você tem e dizer: que bom que aconteceu, foi isso que me trouxe até aqui. Soa absurdo, eu sei, soa quase ofensivo se você tem uma vida muito difícil, mas pensa de novo no Asta. Quando ele descobre o Grimório de 5 folhas, ele recebe uma coisa diferente de todo mundo. O Grimório dele é amaldiçoado, sujo, com uma folha a mais que jamais deveria existir, marcado como demoníaco. Em qualquer outra história, o protagonista olharia para isso e diria: por que comigo? Por que esse destino sujo? Por que não posso ter um livro bonito como os outros? E o anime daria razão a ele. O Asta não. Ele pega o livro, olha pra ele e ri. Sem ironia, sem amargura. Ele acha legal. Ele acha que combina com ele. Ele literalmente ama o destino que recebeu, inclusive a parte amaldiçoada. E essa é a diferença entre o Asta e qualquer outro personagem do gênero. Ele não é o herói que supera o destino. Ele é o herói que abraça o destino que parecia ruim e descobre que era o que ele precisava o tempo todo. Nietzsche teria chorado se tivesse visto Black Clover. O Asta é o Umbermesh baixinho que ele passou a vida inteira tentando descrever em livros que ninguém entendia. E agora, a terceira camada, que é onde o título do vídeo aparece de verdade. Disciplina vence destino. Por quê? Não é porque disciplina garante resultado. Não garante. Você pode ser o cara mais disciplinado do mundo e tomar uma porrada da vida que cancela tudo. O Asta mostra isso o anime inteiro. Ele perde os braços, ele apanha de muitos inimigos, ele cai 1000 vezes. Percebe que a disciplina não impede a derrota, mas a disciplina é a única coisa que ainda depende de
de você quando todo o resto não depende. E é por isso que ela vence o destino, não no sentido de impedir o destino, mas no sentido de te dar soberania mesmo dentro dele. Você não controla o que acontece, você controla quem você é dentro do que acontece. Quando o Asta perde os braços, ele não tem mais como segurar a espada. O destino naquele momento ganhou. Era só desistir, qualquer pessoa razoável teria desistido. E o que ele faz? Aprende a conviver com isso. Ele se adapta, continua, não porque ele tinha certeza que ia dar certo, porque continuar era a única coisa que ainda dependia dele. Marco Aurélio escreveu uma frase no livro Meditações que poderia ser legenda dessa cena. Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você vai encontrar força. Não é frase motivacional, é a descrição clínica do que o Asta fez em todo episódio difícil do anime. E essa é a fusão completa. O estoicismo diz, foca no que depende de você. Nietzsche diz, ame o destino que te coube. Junta os dois e você tem um método de vida que o Asta executa sem nunca ter lido um livro. Foque no que depende, ame o que veio. E a disciplina nasce daí naturalmente, sem precisar de motivação, porque ela não é um peso, e sim a única coisa que ainda é sua.